A graça e a paz, meus amados. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Quem está preparado para ouvir uma palavra de Deus? Quem acredita que a palavra de Deus pode mudar algo na sua vida? É sério, amados. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E todas as vezes que ela é liberada e acha um coração que crê, ali há um milagre que pode acontecer. E aquele que crê, ele já acredita que, com certeza, o milagre já está acontecendo na vida dele. O tema dessa palavra é: não temas, crê somente. Eu acredito muito, eu tenho a plena certeza, que todo homem e toda mulher de fé, ele alcança coisas impossíveis na sua vida. Eles experimentam coisas que muitas pessoas duvidam e não acreditam que possa ser uma realidade na vida delas. Mas aquele que tem fé, aquele que crê na pessoa certa, que é Jesus Cristo, ele vai experimentar algo tremendo. Há um texto em Marcos capítulo 5, versículo 36, que diz assim: mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Outras versões: não temas, crê somente. E é essa palavra que Deus tem para você esta noite, que quando você sair daqui, você vai ter uma certeza que Deus está agindo ao seu favor. Quero convidar você, em nome de Jesus, para orarmos e agradecermos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Você pode fazer isso? Coloque a mão no seu coração. Fale com o papai. Pai, te louvo e te agradeço porque estou aqui com os meus irmãos. Obrigado por essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, que renova a nossa vida, que liberta o nosso ser, que transforma, Senhor, situações, que faz com que venhamos pisar em lugares que nunca foi pisados, que fazem nos experimentar milagres, sinais, prodígios do Senhor. Através da sua palavra somos limpos, somos vivificados, somos transformados e libertos. Te louvo por causa disso, te adoro porque o Senhor é o único Deus digno de toda adoração. Te rendemos graças e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, silenciar todas as vozes que tentam roubar aquilo que é precioso da tua parte, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Fala para a pessoa do seu lado, ou olha para ela e fala assim: é hoje que algo vai mudar na sua vida. Você crê? Você crê? Fala para ele: você crê, irmão? Fala: eu creio, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, deixa ela aberta em Marcos capítulo 5. Você que trouxe o seu celular, pode abrir o aplicativo aí. Para quem não tem aplicativo da Bíblia, tem a Bíblia JFA, né? Então você pode usá-la até offline, mas não deixa de usar. Então abra a sua Bíblia ou liga a sua Bíblia da maneira que você quiser. Eu quero que você acompanhe a palavra de Deus, porque Deus quer revelar algo no seu coração hoje. Deus quer fazer algo na sua vida hoje. Agora, a partir do momento que você falar assim: é para mim. Amados, há algo muito interessante. O ministério de Jesus, ele enfrentou 4 frentes de combate, 4 áreas difíceis que todos nós tememos. A primeira área que Jesus enfrentou foi a área da natureza. Quando a gente assiste aqueles filmes, quando a gente vê a chuva em Goiânia, aquela marginal enche, quando a gente ouve falar de terremotos, quando a gente vê aquelas tempestades. Uma vez teve uma tempestade aqui que torceu árvore, arrancou telha da igreja, quebrou um monte de coisa. E a gente fica com medo dessas coisas, não é mesmo? Tem gente que tem uma chuvinha fina, tem medo. Imagina uma tempestade, um furacão, terremoto, maremoto, tsunami, aquelas coisas todas. Jesus, ele enfrentou uma tempestade. No capítulo 4, no final do capítulo 4, em Marcos 4, 35 a 41, Jesus, ele fala para os discípulos: vão para a outra margem. E lá no meio do mar houve uma tempestade e os discípulos estavam tomados de medo. E a palavra de Jesus hoje para nós é: não tenha medo,
tenha fé. E Jesus mandou a tempestade cair fora e ela caiu fora. E ele foi para o outro lado. Jesus venceu a primeira frente, que é a natureza. Então não tenha medo, o Senhor está com você. A segunda frente de combate foi espiritual. Quando ele chega, aqui no versículo 1 de Marcos, vai falar que Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Garazenos, em outras versões Gerazenos, Gadarenos. Ali havia um homem que estava possuído de legiões, muitos demônios, gente. Muitos demônios possuíam aquela vida, e tudo que fizeram contra ele, nada podia ter efeito. Tentaram até prender em cadeias, ele quebrava, andava nu, se machucando. E Jesus chega, ele vem diante de Jesus e cai lá, e os demônios falam da boca dele: porque nos vem atormentar antes do tempo, Jesus, filho do Deus vivo. E Jesus manda ele sair, eles pedem para ir para os leitão lá, para os porcos, eles vai, morre lá no precipício. Jesus vence espiritualmente. Saiba, está passando por uma luta espiritual, o nosso Jesus Cristo, ele vence por nós. Outra frente, a terceira frente, é a da enfermidade. Jesus, ele é abordado por um homem, um principal da sinagoga chamado Jairo. Nós vamos falar isso. Essa palavra que Jesus falou foi para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Crê somente. Talvez você seja o Jairo dessa noite. Jesus está falando para você: não tenha medo das dificuldades da sua vida, eu estou com você. E quando ele estava no caminho para ir para curar a filha de Lázaro, ou de Jairo, uma mulher, no meio da multidão que estava apertando, toca Jesus de uma maneira que ninguém tocou naquela multidão. Não adianta um monte de gente, mas pode ter um monte de gente, se tiver um que toca Jesus ali, para ele valeu. Ele para e pergunta: quem foi que me tocou? Aquela mulher com medo, olha o medo de novo, ela não calou e falou tudo o que havia acontecido. Ela falou que gastou todo o seu dinheiro com os médicos, com a medicina. Havia 12 anos que eu estou sofrendo desse fluxo de sangue, e nada que eu faço ajuda, sara. Eu estou tomando remédio, eu estou fazendo tratamento e nada. Eu sou excluída da sociedade, porque uma mulher que está no fluxo de sangue, ela é considerada imunda. Por onde ela passava, ela tinha que falar: estou imunda, não posso tocar em ninguém. Está quase igual a pandemia, todo mundo com medo de se tocar. Só que lá era pior, era só ela, não estava todo mundo na condição. E essa mulher, ela veio falando para ela mesma: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. E ela veio arrastando, abaixou e tocou as vestes embaixo. Imediatamente cessou o fluxo de sangue, aquela mulher foi curada. E Jesus fala: quem foi que me tocou? E os discípulos doidos falaram: mas é difícil, Senhor, todo mundo aqui apertando, está igual o terminal do Palácio da Bíblia, cheio de gente querendo entrar no ônibus. Vai falar: quem foi que empurrou você? Não dá para saber. E Jesus fala para elas, fala para eles: alguém me tocou, porque saiu de mim virtude, saiu de mim poder. Talvez tenha alguém aqui que tenha a crença em Jesus Cristo de uma maneira que você, todas as vezes que você chega em Jesus, de Jesus sai poder para a sua vida e transforma o seu coração, a sua vida. Presta atenção, deixa o menino correr. Uma hora a mãe e a tia, alguém vai pegar, mas presta atenção em mim. Amados, olha só, Jesus falou que saiu o poder dele, e aquela mulher foi curada. Jesus enfrentou a enfermidade. Não há enfermidade que Jesus não possa curar. Não há doença que Jesus não possa curar. Nós estamos vivendo um tempo de medo. Temos que ter todas as precauções. Temos que ter todas as medidas de segurança. Mas não precisamos ter medo, porque Jesus é aquele que restaura. Talvez tem gente aqui no meio nosso que já teve Covid, já teve outras doenças e já foram curados. Você pode dar um glória a Deus? O nosso Senhor Jesus cura e restaura. A quarta frente de combate que Jesus teve que enfrentar foi ressurreição
foi a morte. Ele venceu a morte. Ele mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E é este milagre aqui que vai revelar uma atitude totalmente diferente na vida de um homem chamado Jairo. Um homem que tinha uma postura na sociedade, um homem que tinha uma importância naquela cidade, um homem que era considerado um príncipe da sinagoga, um homem que ele era conhecido como se fosse o pastor da cidade. Todo mundo dava um grande valor para a vida dele. Mas observa comigo aqui, que toda atitude que nós temos, ela vai fazer uma diferença muito grande. Todo tipo de atitude que nós temos em direção a Jesus, ela vai causar algo transformador na nossa vida. E eu gostaria que você observasse o que aconteceu na vida desse homem chamado Jairo, e o que houve na vida dele que pode servir de lição para as nossas vidas. Marcos 5, versículo 21 diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, Jesus foi, expulsou os demônios gadarenos, libertou aquele homem. O homem falou: eu quero seguir o Senhor. Jesus falou: não, vai falar para os seus, dá testemunho do que eu fiz na sua vida. Voltou para o lado de cá. Chegando lá, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. Havia muita gente já ali, e ele estava junto do mar. Então ele chegou do barquinho, o povo já estava fechando ali. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência. Talvez não dá para ler com a imagem. Se puder tirar a imagem do não temas aí, deixar só a Bíblia, tem como? O pessoal lê melhor? Obrigado. Faz isso nas outras pregações também. Amados, olha só esse versículo 21 aqui já dá uma pregação. Eu poderia falar: você tem que chegar até Jesus. Eu tenho que falar para você: você tem que adorar o Senhor Jesus. Não importa a sua posição social, você tem que se humilhar diante dele, e você tem que pedir a ele com insistência. Só esse versículo dá para fazer uma pregação aqui. Só esse versículo vai ensinar uma atitude aqui. Para aquele homem não foi fácil chegar diante de Jesus, porque Jesus já tinha sido expulso de algumas sinagogas. Para aquele homem não foi fácil ele chegar diante de uma multidão. Se fosse escondido como Nicodemos, talvez até seria mais fácil. Mas uma coisa é você chegar diante de Jesus e todo mundo vendo, e você se prostrar diante dele e adorar. Para ele não foi fácil. E a primeira verdade que nós precisamos aprender aqui é a seguinte: antes de chegarmos para pedir alguma coisa para Jesus, nós precisamos adorar a Jesus. Nós precisamos saber quem é Jesus. Nós precisamos reconhecer quem é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Não é de qualquer jeito, é você sabendo quem Ele é você se aproximando dEle em adoração. Nós somos muito mal acostumados, nós vemos em cultos mais para receber do que para entregar a nossa adoração ao Senhor. A nossa petição vem primeiro para depois adorar. Uma pessoa sem fé, ele pede, quando ele recebe, ele adora. Uma pessoa com fé, um adorador, ele adora primeiro, sem ter resposta de sim ou não. A nossa atitude é essa. Primeiro, temos que chegar até Jesus. Temos que estar conectados nas coisas que o Senhor agrada. E sabia que o Senhor agrada que o seu povo se congrega? Você sabia que o Senhor agrada que nós vivemos em unidade? Você sabia que o Senhor agrada que nós praticamos o mandamento uns com os outros, amando uns com os outros? Você sabia que o Senhor agrada que nós venhamos estar ceando juntos? Isso tudo agrada o Senhor Jesus. E tem muita gente que fala: não, eu vivo a minha fé sozinho. Então Jesus que você vive a fé sozinho não é o mesmo meu, e não é o mesmo dessa igreja. Porque aquele que quer viver sozinho não entendeu nada sobre Jesus. Você precisa se converter ao Senhor Jesus, porque Ele disse que edificaria a sua igreja. Ele não falou: eu vou usar só um.
Preste atenção. Deus está falando com a gente. Nós temos que chegar até Jesus com coração de adorador. Em João capítulo 4, Jesus fala que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se o Pai, se Deus Pai está procurando adoradores, é porque tem várias pessoas ainda que precisam ser encontradas, precisam se manifestar. Pai, eu estou aqui. E esse homem, ele chegou e fez isso. Então, antes de pedir alguma coisa, antes de buscar alguma coisa, busque ao Senhor. Adore ao Senhor. Essa é a primeira lição que podemos aprender com Jairo. Versículo 22. Então chegou um dos chefes da sinagoga. Tá, nós já lemos. 23. Minha filha, olha só o que o Jairo pediu. Minha filha, filhinha, está morrendo. Outras versões, está moribunda. Venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Sabe o que Jesus fez? Jesus foi com ele. Quando nós chegamos diante do Senhor reconhecendo quem Ele é e acreditamos quem Ele é, Ele faz algo tão tremendo. Ele vai com você. Isto é, Ele está com você. Jesus não falou nada. Ele foi. Muitas vezes não vamos escutar a resposta. Tá bom, filho. Mas a gente vai ver a atitude de Jesus indo com a gente. Qual vale mais, uma atitude ou uma palavra? Tem muita gente que só dá palavra, mas não tem uma atitude para ajudar nada. Mas Jesus, ele teve uma atitude, ele foi. Só que diante disso, começou os primeiros obstáculos. Como que eu vou saber se eu tenho fé mesmo? Se não tem uns testes, se não tem uns obstáculos que vai me atrapalhar na minha trajetória de fé. Primeiro obstáculo é que alguém atravessou na frente. Ontem eu estava no supermercado, cheguei na fila. Aí chegou um homem, rodeou para lá, rodeou para cá. Aí ficou atrás, ficou do lado. Aí ele viu um caixa ali e falou, eu vou ali, tá? Aí foi, eu falei, tá. Aí beleza. Aí passou um outro, olhou para mim assim. E eu esperando, educadamente, já viu, o crente tem que ser educado, né, amados? Esperando a menina do caixa, falou, pode vir. Chegou outro, olhou para mim assim, viu que eu estava na fila e foi, entrou na frente de novo. Aí, a menina do caixa, né, falou, o senhor pode vir agora. Aí eu fui, eu falei, nossa, o povo daqui gosta de entrar na frente, né? Eu falei, é os atravessadores, né? Aí eu falei, beleza. Graças a Deus eu estava no espírito, não estava na carne, senão eu estava praguejando, fazendo alguma coisa. Eu quase esqueci o queijo que eu comprei. Eu esqueci dentro do carro e liguei lá. Esqueci o queijo aí. Não, esqueceu não. A câmera mostrou que o senhor levou. Eu falei, ixi. Eu olhei no carro, o queijo estava lá, de cedo até a tarde. Quase que o queijo azeda, né? Olha só. Será que é redundância falar que o queijo azeda? Mas o queijo estava bom, né? Aí o que acontece? Alguém furou a fila aqui. A mulher que eu falei para você tocou na veste de Jesus. O Lázaro doidinho. O Jairo. Onde que eu estou vendo Lázaro aqui, gente? Porque Lázaro foi ressuscitado também, né? O Jairo doidinho. Vamos lá. Insistindo. Vai lá, toca nela. Aí a minha filha vai viver. A enfermidade era para a morte. Ninguém sabe o que era. Mas era para a morte. E ele vai. E para no meio do caminho que a mulher tocou nele. E ele pergunta quem foi que tocou. E olha só o que diz no versículo 35. Depois que Jesus despediu, falou com a mulher, ó filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre deste mal. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Você vai ver vários versículos aqui, tudo falando que ele era chefe. Ele era chefe, só mostrando a posição dele. Esse milagre aqui não é só um milagre de ressurreição, mas é um milagre também que mostra que Jesus atuou na vida de alguém que tinha um vulto de importância. Dizendo, a sua filha já morreu. Ali na versão fala, a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Na minha versão fala assim, porque ainda incomoda o mestre?
Então chegou algumas pessoas, quando Jesus acabou de falar com a mulher que foi curada do fluxo de sangue, chegou para o Lázaro que estava do lado de Jesus, porque Lázaro falou: o senhor vai lá na minha casa, né? Eu quero que o senhor entre na minha casa. Aquele Jairo, ele chegou e ouviu a palavra assim, daquelas pessoas: olha, sua filha morreu. E todas as vezes que a gente ouve essa palavra, que alguém morreu, e ultimamente a gente tem ouvido demais isso, no nossa mente há um entendimento que tudo acabou, que não há mais nada a fazer, tudo acabou. E eles continuam: não incomoda mais o mestre. Quer dizer, nem ele pode fazer mais nada. Às vezes na nossa vida passamos por dificuldades tão terríveis aos nossos olhos, que a gente ainda está com aquela agulha de fé. Mas tem uns abençoados que chegam para nós e falam: para, isso não vai adiantar não, larga disso. Não adianta mais ir para a igreja, não adianta mais você buscar Jesus, não adianta mais, já acabou. E eu quero dizer para você uma coisa. Eu vou dizer uma coisa para você aqui que fique gravado no seu coração. Eu vou dizer, ou vou replicar as palavras de Jesus no versículo 36. Jesus, sem levar em conta, ou Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus, sem levar em conta tais palavras, Jesus, ele não ligou com as palavras. Jesus, ele não quer saber da opinião dos outros. Não interfere no processo a opinião dos outros. O que interfere no processo da sua restauração é o que você crê. Se os outros estão falando ao contrário, são eles, não você. Jesus quer que nós tenhamos uma postura diferente, que não venhamos ser guiados pelas informações que recebemos dos outros, mas pela fé que temos nele. Jesus, ele quer que nós desenvolvemos um relacionamento tão firme com ele, que pode vir qualquer palavra contra as nossas vidas, que ela não vai ter um efeito, porque o que nós cremos é na palavra dele. E ele traz uma palavra de encorajamento: não tenha medo. Tenha medo de quê? Não tenha medo do que falaram para você. Não tenha medo do que estão falando a seu respeito. Não tenha medo do que as pessoas dizem sobre a sua vida. O que importa é o que Jesus diz para você. E ele diz para você essa noite: não tenha medo disso. Crê somente. Eu quero que você acredite. Eu quero que você confie em mim. Eu quero que você continue comigo. Eu quero que você siga comigo. Não importa o que você passa, eu sou contigo. Não temas. Versículo 37. Jesus permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, mais uma vez falando que ele era chefe, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E Mateus vai falar que tinha até os tocadores de flauta. E ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Jesus trouxe uma palavra para quebrar aquelas coisas. Aquela menina tinha sido morta mesmo. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Primeira coisa que Jesus vai ensinar para nós aqui, através da vida de Jairo: só anda com Jesus quem vai acreditar. A partir do momento que houve uma palavra de incredulidade no meio, Jesus falou assim: ó, ninguém mais segue a gente. Só vai você, Jairo, e vai o Pedro, Tiago e João. Eram os três que sempre estavam com Jesus. Eram os três que mais viam milagres. E foram eles. Falou: ó, sabe o que é isso que Jesus está querendo dizer? Quem não tem fé não anda com ele. Quem não acredita nele não anda com ele.
Você pode acreditar em várias coisas que o povo está dizendo, mas se você acreditar em Jesus, você vai andar com Ele. Mas se você não acreditar, você vai ficar para trás. Não tem como. E mais, ele chega naquele lugar, está um monte de gente, e Jesus fala algo e o pessoal ficou zombando dele. Quer dizer, ninguém ali acreditava que poderia haver um milagre. Aí Jesus fala assim: olha, só vai vir milagre quem vai até o fim comigo. Ele chamou Jairo, chamou a mulher dele, não sei o nome, chamou o Pedro, o Tiago e o João. Falou assim: ó, 5 pessoas serão essas que vão ver o milagre da ressurreição. Somente 5 pessoas vão ver um milagre acontecer. Havia multidões que seguiam Jesus. Havia um monte de gente na casa de Jairo, mas somente 5 aqui visualizaram um milagre acontecer. Sabe por quê? Porque eles acreditaram. Porque eles tinham fé. Versículo 41, Jesus diz assim: tomando a criança pela mão, disse, tomando a mão da menina, engraçado, as versões mudam um pouco, mas é a mesma coisa, tá, gente? Disse-lhe, Talita cumi. Sabe qual que é o nome da menina? Não era. Olha só, a Bíblia ensina o aramaico e traz a tradução. Olha só, Talita cumi, que quer dizer, ou é traduzido, menina, te digo, levanta. A minha versão diz assim, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Então, Talita cumi, Jesus falou numa língua que era falada naquela época, aramaico. Não era o hebraico era a língua do templo, a língua que os sacerdotes usavam, que os fariseus e escribas, era usada na questão religiosa. Era considerado, o hebraico era considerado uma língua santa. Então ali, o dialeto falado era o aramaico, e Jesus fala com aquela menina em aramaico, Talita cumi. Talvez aquela menina já ouviu isso várias vezes da sua mãe: menina, levanta, está na hora de ir para a escola, está na hora de levantar, está na hora de fazer alguma coisa. Sabe o que isso nos ensina? Que Jesus diz para nós o seguinte: Ele fala na linguagem que nós entendemos. Ele fala com você na linguagem que você vai entender que é Ele que está falando. E Ele chama aquela menina, e aquela menina levanta, e ela sai. O versículo aqui seguinte vai falar: imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Eu não sei quanto tempo a menina ficou sem comer, mas Jesus falou assim: faz um lanche para ela, porque agora ela vai viver, agora ela recebeu a vida. Amados, para que isso acontecesse, houve um processo de primeiro você chegar até Jesus, buscar Jesus, de você adorar Jesus, de você pedir a Jesus, de você convidar Jesus para ir na sua casa, de você esperar o kairós de Deus, o tempo de Deus, mesmo Ele parando, Ele nos recebendo palavras que não vai agradar a você, palavras que vai te desanimar, palavras que vai minar a sua fé. Mas mesmo assim, você estando com Jesus, Ele vai estar com você. Você fala assim: ó, pastor, eu quero crer, eu vou continuar crendo. Você vai chegar num nível que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Eu não sei qual área da sua vida que precisa de um milagre de Deus. Se é na área natural, se é na área espiritual, se é na área em questão de enfermidade, se é na área que há dentro de você algum tipo de morte espiritual na sua vida, se há alguma coisa que está acontecendo com você que você não consegue mais sentir vivo e nem ter o prazer de viver, seja qual for a área que você pode estar sofrendo algum ataque, Jesus venceu todas elas, e Ele quer que você acredite nele, que Ele quer fazer você vencer nelas também. Ele quer compartilhar com você a vitória. Ele quer fazer como Ele fez na vida de Jairo e na filha dele. Ele quer curar, restaurar, ressuscitar a sua vida.